Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente tá assim, em um grupo menor, mas estamos em família, pois vamos receber Brenda Vidal. Seja muito bem-vinda. Ai, fiquei tão emocionada que tava mutada, nem percebi. Oi, gente, muito obrigada por essa lembrança, por mais esse convite. E é isso, nem sabia que era da família, agora eu vou pedir pensão. Já tem conflitos. E o tema de hoje é sobre conflitos. A gente parte do conflito entre Israel e Palestina para conversar sobre a escolha de artistas de se posicionarem ou não se posicionarem. Então o tópico hoje é sério aqui. Hoje elas vieram politizadas, uma para debater com a cara da outra. Mas antes a gente tem os recadinhos, não é, Nick Silva? Isso aí. Antes a gente quer lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais. A gente é podcast VFSM no Twitter e no Instagram, então você pode seguir a gente lá. Você também pode ouvir e dar 5 estrelinhas pra gente nos serviços de streaming ou onde quer que você ouça o seu podcastinho. Então vai lá, ouça, segue a gente, dá 5 estrelinhas e tudo mais. E também, se você quer ser uma pessoa ainda mais especial, você pode doar pra gente lá no Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM. Lá, a partir de R$5, você tem acesso a pautas antecipadas, você pode assistir a gravação dos programas, você tem muitos benefícios, você participa do nosso grupo fechado lá no Telegram, onde rola muitas discussões e azaração, então vá lá. E assiste as nossas gravações ao vivo. Hoje a gente tá aqui, ó, Clube do Bolinha. Estamos com André Matos, Pedro Carvalho, Leonel Moura, Eduardo Távora, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski, Gabriel Cordeiro e Valmor Viana. É isso. Hoje tá só o Conselho de Segurança da ONU presente. E hoje a gente vai falar de tópicos sensíveis. Então acho que é interessante a gente começar aqui por um apanhado do que vem acontecendo, né? Porque nos últimos tempos a gente vive um período bastante delicado geopoliticamente. Não que não vivamos, sei lá, nos últimos muitos séculos, mas eu acho que nos últimos anos, com esse pós-pandemia, a gente vem num novo momento de problemáticas geopolíticas, que começou especialmente no último ano com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e os debates nas redes sociais já começaram a ficar calorosos, mas com o início do conflito esse ano entre Israel e Palestina no último mês, as tensões ficaram ainda maiores e não assumir um lado nessa história ficou praticamente impossível, principalmente quando a gente fala de artistas com vidas públicas e que muitas vezes usam de temas políticos para promover os seus trabalhos. Um exemplo disso aconteceu quando a Björk, há poucas semanas, decidiu postar uma imagem em suas redes sociais demonstrando o avanço de Israel em relação ao território da Palestina. Abre aspas. Isso é o que vocês chamam de compartilhar? Questionou a artista islandesa, que historicamente sempre se posicionou ao lado de grupos marginalizados, como em 2008, em uma apresentação na China, em que ela gritou Tibete livre ao final da música Declare Independence. E ela já tem algumas outras questões também com essa libertação do Tibete, ela tem alguns problemas na China, todas essas questões políticas. Bucetuda demais. Ela sempre peita essas coisas. Bucetuda! Essa publicação, obviamente, dividiu opiniões, principalmente de músicos estadunidenses. Vale lembrar que os Estados Unidos, historicamente, sempre apoiou o Estado de Israel, investindo militarmente na região e estimulando o discurso antiterrorismo islâmico. E a Regina Spektor foi uma dessas que reagiu ao post da Björk. A musicista judia americana, que tem apoiado abertamente Israel nas redes sociais desde 7 de outubro e defendido o retorno dos reféns detidos em Gaza, emitiu uma forte repreensão ao seu antigo ídolo. Abre aspas. Como alguém deixa de ficar em silêncio sobre o pior programa massacre da vida judaica inocente, estupros, assassinatos e torturas, e entra direto com apenas um gráfico de informações falsas baseada na imaginação dos traficantes de propaganda, Spektor escreveu nos comentários. A cantora ainda continuou. Não invejo esse nível de desânimo misturado com ignorância. Tê-lo exibido por um dos meus heróis é ainda mais doloroso, além da tristeza de lamentar nossos mortos e da preocupação com a família e amigos em Israel e no mundo todo. Que possamos permanecer fortes diante das mentiras de destruir o Hamas para que os palestinos em Gaza e o resto do mundo possam respirar melhor.
Essa treta rendeu bastante. Os comentários do post da Bjork estavam cheios de gente comentando. E eu acho que a gente pode partir desse início aqui. Tem outros relatos sobre Israel e Palestina que têm aflorado nessas últimas semanas. Mas eu acho que é interessante a gente começar essa discussão pensando a importância de artistas que historicamente se manifestam politicamente, deles continuarem se manifestando. E eu queria entender qual a relação de vocês com esse tipo de artista. Eu acho que aqui no podcast a gente sempre fala sobre esse tipo de manifestação, a gente sempre discute alguns tópicos políticos, e acho que, sei lá, para quem é nossos ouvintes há um bom tempo já sabe que o nosso podcast tem sim um viés de esquerda, isso está muito claro, e se quem não sabia está sabendo agora, e é óbvio que a nossa discussão a partir de aqui vai ser guiada por essa perspectiva, mas eu queria saber de vocês como vocês têm percebido essa reação dos artistas perante esse conflito e como vocês lidam com isso. O podcast Vamos Falar Sobre Música se posiciona? Sim, tá? Acho que diferente de alguns artistas, ele se posiciona. Eu não sei, assim, eu acho que hoje em dia existe a exigência de se posicionar, né? Acaba ficando feio, assim, você é tido como isentão. Mas às vezes, sei lá, se posicionar, vendo pelo lado do artista, você acaba perdendo um público, porque você vai desagradar alguém ou não. Então tem todo esse jogo de PR, né? De saber como se posicionar e tal. Então, não é um jogo ganha-ganha, assim, pro artista. Raramente é. Então, vendo por esse lado, eu acho que muita gente acaba indo pela coisa mais fácil, mais, tipo, Go Israel, sabe? Tipo, umas coisas super... Só me posiciono pra... Tipo, eu fiz o mínimo e tá ótimo, sabe? Eu acho que muito artista tá indo por esse lado, assim. E... sei lá, eu acho que a gente é muito mal informado sobre todas essas coisas, assim. Mesmo esse conflito que dura, sei lá, 100 anos já, pra mais. A gente não sabe muito sobre ele, tipo, e a cobertura da mídia, principalmente mídia brasileira discutindo isso, é show de horror, assim. Então, você vai ver, sei lá, uns relatos da Globo News falando sobre isso, principalmente lá na primeira semana, onde era todo mundo pró-Israel. Foi, assim, show de horror. Então, é complicado a gente se informar, chegar nos lugares certos e mesmo se esforçar pra isso, porque não é algo trivial, assim. Então, sim, sei lá. Você citou essa questão da primeira semana e de como as pessoas ficaram diretamente pró-Israel, ignorando todo o histórico do conflito, mas focados naquele ataque específico que aconteceu no início, do que deu início a esse novo conflito. Uma série de artistas se posicionou nessa primeira semana de embates, e uma dessas artistas que se posicionou é a Cláudia Leite, que é uma artista que historicamente tem não posicionamentos, digamos assim. E foi uma série de pessoas que começou a postar estamos com Israel, em oração com Israel, algumas coisas desse tipo que eram meio o óbvio e o básico de redes sociais. E ela postou isso também, e ela teve meio que uma espécie de backlash ali do público que acompanha ela, porque as pessoas comentaram especificamente isso, de que às vezes é uma falta de conhecimento, de entender que às vezes é melhor não postar, e às vezes é melhor também ficar em silêncio em alguns momentos e entender que às vezes a gente não tem o conhecimento daquelas causas e daquelas questões de forma tão ampla, assim. Acho que isso também é simbólico nesse movimento. Teve o rolê do Justin Bieber também, de que ele postou, logo que saiu, assim, acho que nos primeiros dias, ele postou uma foto do bombardeio lá, só que era uma foto do bombardeio de Gaza, e ele colocou, tipo, Praying for Israel, alguma coisa assim. Aí alguém foi lá e avisou, tipo, gato, esse é Gaza, né? Tipo, o outro lado que tá sendo bombardeado. Aí ele, tipo, mandou só uma outra foto com um fundo qualquer chapado e a mesma coisa escrita, assim. Então... Meu Deus, é um despreparo. Acho que o pavor é principalmente esse, assim, a coisa... Assim, né? A questão histórica já é delicada. Delicada no sentido de que tu precisa sentar e estudar para poder saber, assim, né, como se posicionar e entender que mesmo se posicionando é uma coisa muito delicada mesmo, acho que essa é a palavra. E delicado porque quando a gente tem um conflito deflagrado, isso mexe
os nossos valores mais profundos, vai mexer com ética, vai mexer com empatia, vai mexer com imaginar, né? Quando tem civis envolvidos, mexe com valores muito básicos, assim, para cada pessoa, né? Então, a coisa fica ainda mais acalorada. E aí, o que já é muito sensível, acalorado, fica pior com despreparo, assim, básico, assim, de pessoas que não começaram ontem, né? Na carreira. Então, sei lá, um Justin Bieber, assim, publicar uma coisa com essa liberdade. Eu sei que é a própria rede dele, mas, enfim, é uma rede ali. Ele sabe que ele é uma figura pública há muito tempo e o cara não tem, assim, a mínima noção, então, de tomar um cuidado para verificar a fonte de uma foto que ele vai publicar ou mandar, enfim, para o seu RP, mandar para alguma pessoa da sua comunicação. Checa aí para mim rapidinho. A gente sabe que essas pessoas têm equipes gigantescas, então essa falta, assim, de preparo básico é uma das coisas que mais me choca, assim. E a gente vê, né, que não é trivial quando você comenta sobre essas coberturas da mídia e a cobertura, por exemplo, da Globo News, que também me choca um pouco, né, o despreparo no sentido de emitir comentários de forma rasa, né? A gente lembra do Jorge Pontual, né? Sim. Super jornalista renomado, tido como uma pessoa bastante ponderada, assim, nos seus comentários, cometeu ali aquele posicionamento que os fatos, inclusive desse conflito atual, fizeram com que ele tivesse que pedir desculpa publicamente, né? E aí a gente pode, né, levar em consideração o fato de que ele vivia muito tempo em Nova York, nos Estados Unidos, então a gente pode até começar a levantar hipóteses do quanto esse ambiente, né, viver na sociedade estadunidense há tanto tempo, pode também ter impactado em ele ser tão, assim, assertivo em dizer, né, estamos com Israel, a defender a legalidade disso que Israel está fazendo e depois ter que voltar atrás, assim, que era uma coisa que ele não imaginava. Então, penso, Globo News é um canal que é de hard news, um canal de comentaristas, um canal que fala muito sobre política. Acontece esse tipo de erro, de deslize, o que sobra, né, para os artistas que não são pessoas que têm o mesmo preparo desses jornalistas, mas eles também se colocam, né, à disposição para fazer erros, assim, tão absurdos quanto, né? Então, mas eu só acho que foi um, entre aspas, erro, porque pegou mal. Porque essa é o tipo de mensagem que eles passam, e muito artista também, principalmente a patotinha americana ali, desse jeito e foda-se, assim, tipo, é a mídia hegemônica deles ali falando, e a mensagem que eles sempre passam, eles sempre vão ter alguma coisa pra bombardear ali a galera, qualquer desculpa eles estão aceitando, então tem esse lado, e acho que é posicionamento padrão deles, assim, e aí que é o que você falou, tipo, o Pontual viveu, sei lá, muito tempo lá, então ele já tá imbuído disso e só fala qualquer abobrinha porque ele já tá lá, sabe? Sim. Eu acho que tem a ver com uma perspectiva de construção de narrativa. Quando a gente está falando de um conflito Palestina-Israel, a gente está falando de um conflito absurdamente longo. E que a gente tem pesquisadores que pesquisam há anos, há décadas, esse tipo de conflito. E aí, quando um caso como esse eclode e a gente passa a ter uma guerra mais direta, mais declarada, porque a gente já tinha uma guerra latente durante décadas, as pessoas passam a falar coisas que às vezes elas não têm um total conhecimento. E aí eu acho que isso é uma problemática. E daí, por exemplo, dentro da TV, do Globo News e do jornalismo, a gente vai ter muitos jornalistas que cobrem o mundo a partir de seus apartamentos em Nova York e tendem a ler as coisas por essas perspectivas. E aí a gente vai ter uma série de artistas, historicamente, que já batalhavam em prol da Palestina e que já estavam nesse caminho histórico de luta e defesa, por exemplo, dos palestinos, que é o caso do Roger Waters, que ele já foi historicamente criticado por ser, como
antissemita. Esses dias aqui em São Paulo, uma entidade cultural israelita chamou uma série de pessoas pró-Israel para discutir sobre a obra do Roger Waters. Não sei porquê, não me perguntem porquê. A gente sabe. Não tem nada mais importante acontecendo neste momento, por exemplo, para que a comunidade de lá possa discutir, por exemplo. E aí, o caso do Roger Waters é também interessante porque, historicamente, ele estimulou o boicote de shows em Israel, criticando, por exemplo, a vez que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil decidiram se apresentar por lá. E a gente tem uma série de outros artistas que também apoiam esse boicote a Israel, que é o caso do Questlove, do The Roots, o Run the Jewels, Rage Against the Machine, FK Twigs, a Arca. E uma artista que, historicamente, sempre foi pró-Palestina era a Sinéad O'Connor. Tanto que quando ela faleceu, tiveram manifestações na Palestina em pesar a morte dela. E aí, uma das coisas curiosas que aconteceu nessa última semana foi que o Boy Genius lançou uma música chamada The Parting Glass, que era em homenagem a Sinéad O'Connor. E a Phoebe Bridgers colocou, no perfil dela, a capa desse single é a Sinéad O'Connor. E ela colocou For Sinéad and My Daddy. E aí as pessoas ficaram comentando assim, a Sinéad estaria muito feliz mesmo com essa homenagem, enquanto você fica fingindo que nada está acontecendo na Palestina. E aí os comentários tipo assim, as pessoas carcando ela. E eu fiquei assim, viu? Às vezes é melhor você não mexer em determinados vesperos. Enfim, mas falando em vespero, sabe quem apareceu aqui, gente? Que vocês não sabem quem aparecer? Kleber Fak chegou, surgiu, direto da redação do Globo News. Cheguei, gente, de última hora. Olá, gente. Estou aqui nos telhados de Roma, tal qual Isis Camparini, pronta para mais um plantão. Gente, desculpem, eu estava trabalhando até agora. Isso é para os madrinhos aprenderem, para os ouvintes, que a gente tem trabalhos fora daqui, mas estou aqui para participar dessa pauta polêmica. Já falaram que a Bjork é uma artista talentosíssima? Falamos, mas a gente ainda estava tateando essa discussão toda, porque a gente chegou a passar um pouco por esse espectro de como tem artistas que, nesse sentido, como a gente citou, Sinéad O'Connor, Roger Waters, Bjork ou Anoine, são artistas que a política está relacionada diretamente ao trabalho deles. E o que a gente tem nesse momento são outros artistas que às vezes a gente não tem necessariamente uma relação direta com a política, mas que mesmo assim desejam se posicionar. Eu acho que um exemplo interessante que a gente teve recentemente é a Dua Lipa, que não é uma artista necessariamente em que a política é uma bandeira direta do trabalho dela, apesar dela em alguns momentos falar e se posicionar a favor dessas causas. Recentemente, ela demonstrou seu apoio ao povo palestino. É importante frisar que ela é descendente de albaneses e vinda de uma família muçulmana. E ela até colocou no perfil dela alguns links para campanhas de doações para a faixa de Gaza. Eu acho que a gente está vendo, nesses últimos anos, uma movimentação de artistas que às vezes não se posicionavam tanto. E aí, pode ser bom ou pode ser ruim, né, gente? Porque eu acredito que a gente, às vezes, cria expectativas de que esses artistas vão estar alinhados com determinadas coisas que a gente, às vezes, pode ter entendido a partir da obra deles. Eu prefiro que as pessoas se manifestem justamente para evitar futuras frustrações, sabe? Você é desse time, então. Eu também. Em virtude dos últimos acontecimentos, pensando ali, sei lá, do que a gente viu com a Roisin Murphy esse ano, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu prefiro que as pessoas já deem todas as cartas e falem, olha, sou de direita mesmo, sou contra pessoas trans, sou contra o aborto, porque daí já me evita uma frustração futura e evita, inclusive, o meu trabalho como jornalista de perder meu tempo alimentando meu site com informações sobre o seu trabalho, sabe? Então, assim, vá lá, manifeste suas informações, suas opiniões, mas não me puxa junto com você, não, que eu não quero. Eu concordo também. Eu acabo fazendo essa seleção. Eu acho que eu não sei, assim, mas a grande parte das pessoas que estão, inclusive, nesse episódio são corpos com recortes minorizados, né? E eu acho que isso é fundamental, assim, pra gente entender algumas coisas, né? A minha ética enquanto uma mulher negra, bissexual, que veio de uma família bem pobre, assim,
meu posicionamento a minha vivência tá respaldada, assim, em entender que as coisas são meio preto no branco, assim. Então, a minha ética passa por esse entendimento de tudo que eu vivi e de como é viver num corpo minorizado. Então, eu não tenho como fazer, assim... É difícil desassociar, né? Não, eu não estou disposta, porque eu não... O mundo não faz essa divisão, não faz separação. Eu sou alguém que, pela vivência e também por estudo, que também é isso, as pessoas minorizadas, elas têm que estudar muito mais. Porque o estudo sobre si, sobre os sistemas, é um emancipador, né, dessa vivência. Então não tem como eu ficar deitada em berço esplêndido, ignorando várias estruturas, porque eu vou me fuder no final. Então a gente tem que fazer 2 vezes e estudar mais. E estudando, a gente vai entendendo que realmente, assim, partindo do ponto de vista do mundo, onde as coisas são interdisciplinares e onde a meritocracia não faz sentido, então a gente vai colocar e vai entender o sentido político das nossas existências de uma forma muito latente. Então eu também acabo preferindo que a gente entenda, assim, se a pessoa está a serviço de uma produção de mundo mais igualitária, tá alinhada com a justiça social, ou se é uma pessoa que ainda tá abraçando mitos que fazem com que pessoas como eu se ferrem na vida. E aí eu acho que isso não faz parte da visão de mundo que eu defendo, então eu prefiro não consumir a obra dessas pessoas, né? Você falou uma coisa que eu achei bem importante, que é o estudar. Porque normalmente quando ocorrem essas situações de grande mobilização popular, desses levantes de artistas contra ou a favor de uma causa, a maioria das pessoas que estão ali, eu diria 90%, 95%, não tem a menor noção do que está sendo discutido ali. Eu vou dar um exemplo para além dessa discussão recente sobre Israel, que foi quando rolou o assassinato do George Floyd, que as pessoas... Em algum momento alguém falou assim, não, amanhã ninguém vai postar mais nada nas redes sociais, a gente só vai postar uma foto preta. E só. E ninguém vai mais criar conteúdo nenhum nesse dia em discussão sobre o racismo. Aí, assim, eu comecei a me questionar, tá, mas da onde que partiu isso? E quem que são as pessoas por trás disso? Qual que é o fundo disso, sabe? E aí que depois foi descobrir que isso tudo não passava de uma articulação das gravadoras para tentar, de alguma forma, abraçar essa pauta racial de pessoas pretas ali, mas que, no fim das contas, estava silenciando todo o trabalho da comunidade negra, que naquele dia não podia postar nada, porque senão tinha uma pressão enorme em cima de, porra, você não tá silenciando o trabalho, você não tá protestando aqui. Então, as pessoas vão muito nessa onda, nesses movimentos, sem em nenhum momento pescar, sei lá. Eu acho que vejo muito quando as Kardashians entram nessas discussões. Elas não têm a menor noção ali do que está acontecendo, com exceção talvez da Kim, quando são algumas pautas relacionadas aos direitos das pessoas que são presas nos Estados Unidos, que ela de fato tem algum conhecimento sobre isso, mas as irmãs dela, elas embarcam em umas causas sociais que elas não têm a menor noção do que, se você parar... Elas inclusive postaram pró-Israel. Pró-Israel. Pergunta pra elas, me explica essa situação, a pessoa não sabe. E elas não são de família árabe, não? Não sei, não entendo nada de Kardashian. Kardashian, se eu não me engano. Mas acho... Tem que ver. Tem que ver, vou pesquisar aí. Elas são armênias, alguém tá falando aqui. Um povo que passou por um genocídio, que ainda passa. Você falou, a Brenda falou algo muito interessante, que é essa questão de que nós existimos em determinados corpos com determinados recortes. E é muito interessante como nessa batalha de narrativas que a gente está vivenciando em função do conflito Palestina-Israel, a gente passa por um processo em que esses recortes são meio que usados contra a gente, ou como complicadores dessa situação. E é o fato de que, por exemplo, repetidamente, pessoas pró-Israel, elas tendem a dizer: ai, mas nos países muçulmanos, eles matam gays, você não sabia? Em Israel, a gente tem até soldado com bandeira LGBT. E é tipo assim, o primeiro LGBT matando crianças na fronteira de Gaza. Tipo, gata, eu não quero saber disso. É tipo, sei lá. É igual quando o Barack Obama ganhou, tipo, a eleição lá. Foi tipo, beleza, agora a gente tem um presidente preto e bombardeando a galera lá do Oriente Médio. Legal. Achei ousada essa comparação, mas eu entendo no frigir dos ovos. Achei um pouco ousada, mas eu entendo que sim,
Eu acho que é complicado, mas eu entendo a provocação no sentido de a gente comemorar algumas representatividades que, a partir da conduta ética desses cargos, a gente não vai estar condizente com o que a gente acredita, né? Eu acho que a provocação é nessa representação vazia, assim, né? No sentido de, ok, eu não quero ter protagonismo LGBTQIA+, no genocídio de crianças, né? Que passa por um racismo, inclusive, né? Sim. Então, é um pouco nesse lugar, eu acho, né? Nesse ainda deixa eu entrar nisso que a Brenda falou, o que ela falou antes nisso que você falou, de que eu concordo que as coisas são muito preto no branco, mas as situações na prática são mais acinzentadas. Por exemplo, o fato de eu ser pró-Palestina não quer dizer que eu sou a favor do Hamas, sabe? Nesse sentido, assim, as coisas são muito complexas, não existe uma resposta única para as situações, tem todo um aprofundamento, uma complexidade das estruturas. O que eu queria dar uns passos um pouco atrás, assim, eu acho, porque eu fiquei pensando um pouco sobre como a gente ia conversar sobre isso, assim, né? Sem ser uma coisa tipo, quem é de esquerda é Palestina, quem é de direita é Israel. Tipo, a coisa não é assim. Então, acho que tem que dar uns passos um pouco atrás, no sentido de, primeiro, existem alguns termos mobilizados. Então, por exemplo, ser judeu não é sinônimo de ser sionista. Sim. Acho que esse é um ponto importante, porque a Regina Spektor se mostrou uma pessoa judia, nunca sei se é judia ou se é judaica, perdão. É judia. Mas judia, e que ela é sionista. Então, são duas coisas, né? Porque o sionismo são as pessoas que defendem a existência do Estado de Israel naquele território onde Israel está, e que muitas vezes defendem a soberania de Israel, conectando isso à soberania do próprio povo judeu, à autodeterminação. Então, a qualquer custo, a defesa de Israel tem que estar em primeiro lugar. E esse termo também foi deturpado ao longo do tempo. Ele começou como uma coisa lá nos anos 40, 50, e hoje em dia já meio que é outra coisa, uma coisa quase, sei lá, extrema-direita, assim, sabe? Então, acho que esse termo, ele diz muita coisa e significa muita coisa para cada um. Então, é complicado também essa coisa. Mas é que no conjunto, as pessoas, os sionistas defendem esse direito, né, do Estado estar lá, que é o ponto de partida do conflito, inclusive, porque vão ter sionistas que vão defender estar lá, mas estar lá era um território que pertencia à Palestina. Aí, ok, teve todo o rolê da ONU, dividiu. E aí tem a provocação da Bjork, porque era para ser uma partilha. Só que faz parte de alguns segmentos sionistas a expansão desse território, né? Aí, outro contexto importante. O primeiro-ministro de Israel é o Benjamin Netanyahu, que é uma pessoa de extrema direita e que ele conduz essa política de Estado atual, mas que não é tão atual porque ele conseguiu emendar 2 mandatos de expansão sobre o território, né? Então, há aí um sentido de avançar e negar Palestina, porque o sionismo parte do... Existe uma fala de que a negação da Palestina é uma das linhas mais consistentes que atravessam o sionismo. Então, eu acho que não é uma coisa tão assim, sionista de esquerda e sionista progressista e conservador. Acho que tem essas diferenças, mas a própria missão, assim, do sionismo parte um pouco da negação da Palestina. E existe também essa interdição do debate. Por quem é mais da ala sionista, essa interdição do debate sobre fazer críticas a Israel é igual a ser antissemita, que é ser preconceituoso com pessoas que são judias, né? Ao povo judaico. E são coisas diferentes. A gente pode fazer críticas à existência ou não do Estado de Israel, fazer críticas às formas de combate a essa legitimação da defesa a qualquer custo que Israel está fazendo sobre a Palestina, sem estar sendo antissemita. Ao mesmo tempo que, quando a Regina Spektor fala vamos destruir o Hamas,
a que custo, né? Estava ouvindo o Bruno Uberman, que é um especialista, ele é professor de RI da PUC São Paulo, e ele escreveu tanto um artigo quanto participou do Chutando a Escada, que é um podcast sobre relações internacionais, política externa, e ele fala muito sobre isso, assim, que quando ela defende o fim do Hamas, o Hamas ele só existe por causa do Estado de Israel colocado naquele lugar. Se a gente vai dizer que as formas de resistência do Hamas são corretas ou não, éticas ou não, aí é outra discussão. Mas é um fato que, se não tivesse toda essa questão Estado de Israel e Palestina, não existiria Hamas. Então, quando ela propõe o fim do Hamas, ou ela quer se colocar contra o ato de colonização moderna, neoliberal, que a gente está vendo, ou ela se coloca contra o Hamas a qualquer custo, né, chancelando, inclusive, esses bombardeios e crimes de guerra que Israel alega que faz só porque o Hamas está lá embaixo do hospital, né? E o que está acontecendo nesse caso atual é que toda a comunidade, não toda, mas grande parte da comunidade internacional de direitos humanos está rechaçando a proporção dos atos, né, de Israel. Está dado, né? Só não está dado para quem é mais alinhado à política de Estado de Israel, que é diferente de ser pró-povo judeu. Tanto que a gente está vendo essa interdição do debate em níveis muito doidos. Por exemplo, um cara da ONU, esqueci agora, mas sei lá, uma pessoa importante da ONU faz uma crítica a esses atos, e aí vem um primeiro-ministro ou um representante de Israel na ONU dizendo que esse cara precisa ser demitido. Tipo, é esse nível de interdição do debate que a gente está tendo. Então, acho que um ponto importante é fazer essa separação, né? De que a gente aqui está fazendo críticas, por exemplo, a Regina Spektor não está sendo antissemita, porque essas coisas são duas coisas diferentes. Sim. E é interessante colocar nesse cenário todo que a Brenda maravilhosamente resumiu pra gente aqui, é o fato de que dentro dessa logística toda, a gente tem mais um terceiro personagem, que é ali onipresente, que são os Estados Unidos. E é essa potência que é uma das potências que ajuda a interditar esse debate internacional. Tanto que na ONU, os Estados Unidos são uma voz em defesa dos direitos de Israel se defender. E a gente tem, historicamente, o incentivo dos Estados Unidos à política bélica de Israel. E é isso que a gente fala aqui quando a gente coloca essa questão de que artistas norte-americanos, artistas estadunidenses têm um tipo de relação diferente com essa política, porque eles têm um tipo de política bélica diferente de artistas que vêm de outras regiões, que sejam países que são países que foram historicamente colonizados ou países que foram historicamente sofreram com violências de guerra. E é interessante a gente tem colocar... outra coisa também, que são décadas e mais décadas de mídia repetindo o mesmo discurso. Então, assim, uma realidade deles é muito diferente da nossa, de entender essa diferença, de entender a profundidade desse discurso, porque tudo vira terrorismo no fim das contas. Eles têm uma cicatriz histórica ali, então, assim, é muito mais complexo essa visão, esse ponto de vista deles, né? E a gente não pode esquecer que guerra dá dinheiro, né? Estados Unidos ganha muito dinheiro com isso. Entra o dinheiro e também tira-se o dinheiro. Eu acho que uma questão que a gente está vendo se repetir agora é que artistas que se posicionam nos Estados Unidos pró-Palestina, eles estão sofrendo sanções muito específicas. No dia que a gente está gravando esse episódio, a agência de talentos responsável pela carreira da Susan Sarandon simplesmente dispensou ela em função da defesa pró-Palestina que a atriz sempre fez. E a Susan Sarandon, historicamente, é uma atriz que sempre se posicionou politicamente. E aí também, além disso, surgiu a história de que a Melissa Barreira, que é uma das protagonistas da nova franquia de Pânico, ela também foi demitida do Pânico 7 porque ela teria feito posts pró-Palestina. E aí, em outra medida, um dos atores de Stranger Things fez vários posts dizendo sionismo é sexy, pipipi, popopó, e não aconteceu nada com ele. Então, a gente vê como essas coisas no mercado norte-americano,
batem no bolso das pessoas. Porque a gente pode pensar, por exemplo, no Brasil, se você se posiciona de determinada maneira, você pode perder alguns tipos de contratos com algumas marcas que não queiram o seu posicionamento, mas você também, necessariamente, de algum modo, você pode ganhar outros tipos de apoios. E que a gente sabe que no mercado norte-americano é muito mais complexo. Que aí a gente volta mais uma vez ao exemplo da Sinéad O'Connor. O quanto, após os posicionamentos políticos dela, ela foi rechaçada, atacada de louca e foi ostracizada pela indústria. E é muito fácil a indústria fazer isso. É óbvio que a gente está num outro momento e que eu acho que isso é bem difícil de ser feito com determinados artistas que já chegaram em determinados patamares, mas é muito fácil deles fazerem isso com artistas menores. É muito fácil deles conseguirem destruir essas carreiras. E aí, isso que eu acho que coloca esse peso de até que ponto um artista pode se posicionar e até que ponto ele aguenta se posicionar e bancar esses embates que vão ter do outro lado, né? É que eu acho que a gente também não pode esquecer que não se pronunciar, o silêncio também é político, né? Existe toda uma... Não falar, você tá defendendo um ponto, geralmente o hegemônico, né? Então, assim, sei lá, eu acho que se posicionar é importante e tudo mais, mas às vezes... É o que eu falei lá no começo, às vezes não faz sentido mediaticamente, sabe? Tipo, você tá se queimando... E também tem uma coisa que eu fiquei muito pensando quando a gente começou a falar dessa pauta, que é qual é o real impacto que isso tem. Tipo, a PJ Harvey lá, uma vez ela fez um disco e um documentário sobre, sei lá, o Afeganistão, alguma coisa assim. E aí beleza, fez um produto de arte lindíssimo, mas aí tipo, qual que é o resultado disso, tipo, dessas pessoas depois, sabe? Eu fico imaginando um pouco isso depois, assim, se existe um resultado prático disso, no final das contas. E eu não tenho nenhuma resposta, eu tô só perguntando mesmo. Eu sempre acredito que as coisas não... Quando a gente tá falando de arte, elas não necessariamente têm resultados práticos e não precisam ter resultados práticos. E eu também já me questionei sobre isso, sobre que impacto tem o artista XXX dizer tal coisa. E eu acredito que se no momento que ele fala isso e ele toca em uma ou duas pessoas, fazendo alguma pessoa pensar sobre aquilo, já teve para mim um resultado prático, que é a gente criar algum tipo de corrente de reflexão sobre aquilo. Querendo ou não, a arte a vida e a arte é de viés, como diria Caetano Veloso. E a gente acaba tendo que se impactar com aquilo que move a gente de alguma maneira. E então, eu preciso, de algum modo, ser alimentado e conversar e entender artistas que dialoguem com o meu mundo, com as minhas problemáticas, com as minhas vivências, porque eu acredito que isso dá algum tipo de sentido para a vida, para mim, Renan. E eu entendo que politicamente é importante que esses artistas que eu acredito também se posicionem da mesma maneira que eu, porque eu enxergo o mundo de uma maneira. E aí são maneiras de ler o mundo. E aí isso varia de cada pessoa, mas eu entendo as manifestações políticas desses artistas a partir dessa perspectiva de conexão e de criar laços e vínculos por crenças e por possibilidades de acreditar em mundos diferentes, sabe? Arrasou. Vocês falando sobre narrativa, só um ponto que o artigo que eu citei é o episódio do Chutando a Escada, para quem quiser ouvir mais sobre, né, que eu acho que é importante dar essa informação, assim, é sionismo, antissemitismo e a questão da Palestina. E também é esse mesmo título desse artigo do Bruno Huberman e da Nina Galvão, na revista Fórum, que é sionismo, antissemitismo e a questão da Palestina. E aí, inclusive, nele, só para trazer, assim, né, às vezes fico preocupada da gente não, sei lá, não é o público do podcast, mas às vezes quando a gente traz essas coisas das críticas à narrativa, foi tão cooptado esse debate sobre narrativa que parece que a gente é, sei lá, o antagonista, enfim, esses portais, assim, que vão pegar a verdade e vão dizer que a verdade é sempre um ponto de vista. Mas tem um livro que é A Questão Palestina, do Eduard Said, que ele fala, né, que há uma guerra semiótica contra o povo palestino. Então, quando a gente está trazendo isso, tem esse embasamento de que realmente existe essa guerra semiótica. E aí, a partir dessa provocação que vocês estavam fazendo sobre o papel do artista se manifestar
publicamente e tudo mais. Eu tava dando uma pesquisada, assim, e eu cruzei com uma boa entrevista feita pela Gama Revista com o Eduardo Jardim, que eu não conhecia. A Renan tem uma cara de quem conhece, que o Renan é todo estudado, mas que ele é filósofo e escritor, e ele é o autor do livro Tudo em Volta Está Deserto, que é um livro que ele analisa 3 obras diferentes de arte que são produzidas sob a ditadura brasileira. Uma delas é o Gal Fatal a Todo Vapor, o show, que ele inclusive estava presente. Outra é a obra da poeta Ana Cristina César e o outro é o livro do Quarupi. E aí ele é perguntado também sobre isso, e ele fala algo que eu também faço coro, né? Que o papel do artista vivendo em um regime de opressão é denunciar essa opressão. Então eu acho que quando a gente se pergunta sobre dever se posicionar ou não, acaba me levando para questões anteriores, que são: que artistas que a gente conhece realmente se entendem enquanto artistas alinhados ao que a arte se propõe, e que artistas estão mais alinhados à lógica de entretenimento e indústria, e não tão comprometidos com o que seria a arte. E é uma discussão muito ética, assim, quase filosófica, mas que me coloca, assim, nessa situação, assim, porque às vezes a gente tem essas coisas se misturando, mas a gente consegue ver nitidamente alguns artistas que vêm só como entretenimento e artistas que veem muito essa veia artística, como a própria Björk, né? Sim. Mas sabe uma coisa, Brenda, que eu tava refletindo também sobre isso? É que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, inclusive, que às vezes a música chega, a pessoa aqui uma interpretação, às vezes a letra é uma coisa que acaba passando despercebida, a pessoa se prende à melodia, e eu acho que uma coisa muito sintomática disso, do quanto esse ideal acaba se perdendo quando chega no consumidor final, no público, é a relação, por exemplo, que a direita tem, uma parcela da direita bolsonarista tem, com a obra de Chico Buarque. Tem bolsonarista que adora ouvir Chico Buarque, que canta as músicas, que celebra a obra dele, mas que abomina o discurso político, sabe? Gente que usava a música dele em campanha e tudo mais. Você abre o TikTok, às vezes, de músicas do Chico, tem gente falando, ai, meu pai adora Chico, mas é bolsonarista, sabe? Então, assim, o quanto essa lógica, no fim das contas, ela tá muito deturpada, confusa. Às vezes, esse ideal político, por mais explícito que ele seja, e aí vai de novo para a obra do Roger Waters, sim, que é o cara que sempre foi com um ideal progressista, mas que foi amplamente abraçado pela direita, e quando essas coisas se chocam ao vivo, as pessoas ficaram putas. Então, assim, é muito maluco isso. Que é a própria questão, por exemplo, um discurso muito fundamental da Björk, desde sempre, mas especialmente nos últimos 20 anos, é em relação ao meio ambiente. E aí, às vezes, as pessoas dissociam a relação de discussão do meio ambiente com uma discussão política. Que é tipo, às vezes, as pessoas ficam bravas, por exemplo, que a Greta está falando de política, sendo que ela fala de meio ambiente, está falando de política, está falando de sociedade. E a Björk é a mesma coisa. E às vezes as pessoas não fazem essas conexões de que determinados tópicos estão relacionados e que eles estão interligados de alguma forma. E acho interessante voltar aqui ao exemplo da Anohni, que é uma artista que, desde sempre, ela colocou a política dentro do seu trabalho, tanto que o primeiro disco solo dela, o Hopelessness, falava bastante sobre a crise climática que a gente estava vivendo, falava sobre as idiosincrasias do governo do Obama. E agora, quando ela ataca ele. E agora, quando ela se posicionou pró-Palestina, os ataques que as pessoas faziam no perfil dela eram muito dentro daquele cenário de que eu falei, de colocar essas discussões complexas num balaio muito banal e raso, dizendo assim: ah, mas você é uma mulher trans, você seria assassinada na faixa de Gaza, você deveria estar do lado de Israel. E tipo, dizendo assim: ah, vai pra Gaza pra você morrer, vai. Eram umas coisas muito absurdas e muito violentas sendo ditas. Nem precisa. A população trans sendo ameaçada em vários lugares. A gente mora no Brasil já. Exato. Então, tu não precisa ir naquele lugar.
criam-se essas narrativas que são falsas e colocam esses jogos de poder que a gente sabe que não são equivalentes, porque a gente sabe que os corpos negros e LGBTs não têm espaço em quase nenhuma sociedade. Quando tem os espaços que foram conquistados a muita luta e que podem ser perdidos muito facilmente, que a gente sabe como essas coisas são frágeis também. E é interessante que os nossos corpos só servem quando tem esses interesses específicos. Então essas coisas são cheias de nuances e complexidades que, no final das contas, a gente está sempre tateando esse debate. E eu entendo que, para os artistas, é preciso entender até que ponto isso faz sentido para eles dentro daquilo que eles estão colocando, estão se colocando, né? É muito fácil um artista chegar ali e fazer um post bonitinho, dizendo, gente, eu sou pró-Israel, sou pró-Palestina, mas o que isso diz para ele de verdade e que isso está conectado dentro da obra dele faz algum sentido? Tem alguma lógica? Porque às vezes ele próprio vai estar dando um tiro no pé e perdendo coisas em função de uma luta que ele nem entende, que ele nem tá ligando, né? E às vezes rola também a coisa do ego, né? Tipo, de se botar como um grande militante, como um grande defensor de alguma causa. E no final, é isso. É só mais alguém ali sendo manobrado a fazer isso ou aquele posicionamento. Puxando pra causa LGBTQIAP+, e aí é uma notícia que me bota muito em conflito, assim, porque hora eu gosto, hora eu não gosto. É o caso da Ludmilla, assim, eu sinto um lento amadurecimento político e social em relação a isso. A gente sabe que historicamente ela tinha um favoritismo talvez mais anti-Lula do que pró-bolsonarista, de maneira geral, mas a partir do momento que ela se revelou como uma mulher homossexual, lésbica ali, e que passou a incorporar isso nos discursos das músicas dela, nas campanhas publicitárias, eu sinto que rolou um amadurecimento, mas diferente da maioria desses outros artistas que vêm ali no mês do orgulho, fazem a sua campanha e depois aparecem um ano inteiro, eu sinto que a Ludmilla é uma que está começando a se articular politicamente, tanto que quando rolou recentemente a tentativa de barrar o direito de casamento de pessoas homoafetivas, ela foi uma das poucas que de fato se mobilizou no Twitter, falou em defesa da relação dela e das outras pessoas, mas assim, é sempre muito complexo, assim, porque você vê que existem uma infinidade de amarras e de questões que vão aos poucos se desconstruindo, mas que são muito complexas ainda assim, né? Que eu acho que também é a complexidade do capital aí que se envolve, que já é uma dificuldade, já foi uma dificuldade durante muito tempo a Ludmilla, por exemplo, conseguir determinadas campanhas publicitárias que não eram dadas ao corpo dela. E aí ela conseguiu chegar nesses espaços. E ao mesmo tempo que ela se posiciona, ela perde esses espaços. Sim. Porque a gente sabe... Tanto, a gente tá vendo isso recentemente, né? Ela é uma das atrações do Réveillon do Rio, se eu não me engano. E aquela massa de manobra da direita que vira e mexe, tá no Twitter levantando hashtag, tá se posicionando contra ela, do boicotem Ludmilla, né? Sim. E você pensa, é super complexo, por exemplo, quando artistas que já estão em um outro nível de carreira, que elas conseguem se posicionar politicamente e agir de outras formas. E daí, dentro desse mesmo cenário, a gente pode citar a Daniela Mercury e a Zélia Duncan, por exemplo, que são artistas que ficaram mais ativas politicamente em uma determinada fase da carreira, que eu acho que já tem uma sustentação e uma segurança específica que é diferente. E que aí as pessoas cobram, por exemplo, da Ivete Sangalo, por exemplo, a falta de posicionamento da Ivete Sangalo, porque as pessoas entendem que a Ivete Sangalo tem uma segurança para bancar determinadas coisas. Só que ela não quer bancar essas determinadas coisas. Ela não quer, e é uma escolha dela. É uma escolha dela. E aí você, enquanto ouvinte, tem que lidar com essas escolhas próprias dela. Mas eu acho que no caso da Ludmilla tem esses múltiplos fatores que perpassam ela, mas eu acho muito interessante a gente poder acompanhar esse amadurecimento dela e entender que ela tá buscando se entender enquanto pessoa política e entender a importância da voz dela pro país, assim, entender que ela é uma das maiores artistas da nossa geração e que ela tem uma voz pública muito grande. Eu acho que também você ter essa noção, às vezes, é meio
É difícil de você entender o impacto que a sua voz tem para uma geração de jovens, por exemplo. E eu acho que ela está começando a captar isso. Que é uma coisa que, por exemplo, a Pabllo Vittar faz muito bem. Ela circula muito bem. Sendo uma artista muito pop, muito popular e dialogando com coisas que ela acredita, com experiências que ela acredita, trazendo pro trabalho dela artistas que são marginais que ela acredita. Porque ela é fruto do trabalho de base, porque ela morou num assentamento do MST. Aquelas... não sei se é por isso. Eu amo aquele vídeo do Luciano Huck entrevistando ela e ela falando assim, eu vivi no MST, eu fui parte do movimento MST e o Luciano Huck tem um choque, assim, tipo, como assim? Eu amo. Muito bom. Não, obviamente essa formação política tem a ver com o que ela é hoje, com a forma como ela consegue lidar com a carreira, fazendo escolhas. Porque ela já teve que fazer, muitas vezes, negar coisas. Ou ela foi cortada de coisas por causa desse posicionamento dela. Isso é muito claro. A própria Bjork, que vocês imagino que vocês abriram o programa falando sobre ela. Ainda que hoje a gente tem essa imagem dela de ser uma artista ultra refinada, bem sucedida na carreira, ela vem de uma base política muito forte. O pai dela foi líder sindical na Islândia, assim. Então a mãe dela era professora de botânica, alguma coisa nesse sentido. Ela era artista então punk, essa essência política é uma coisa que foi construída desde a infância dela, amadureceu ali quando ela se jogou no universo punk e de pegar outras referências, e ela sempre foi uma artista que circulou pelo mundo inteiro, assim. Então ela é uma artista que bebe muito dessas fontes de inspiração para poder reciclar a obra do mundo. Uma cidadã do mundo, Não, quando a gente pensa nesse pensamento político, não adianta, não é algo que nasce do dia pra noite, não é tipo assim, hoje eu me politizei. É uma formação. Torna-se. É uma formação muito complexa e até dolorosa, porque você tem que estudar, você tem que se confrontar com muitas coisas, você tem que aceitar que muitas coisas não vão mudar. Vão ficar pra trás, que você vai ter que se libertar de muitas coisas que não fazem mais sentido pra você. Você vai ter que se desapegar de gente da sua família que não faz mais sentido pra você, gente muito próxima. É um processo muito amplo. E aí a gente pensa que alguns artistas, às vezes, não têm esse mesmo processo formativo que outros artistas têm. E é meio que natural, e cada pessoa tá num estágio, assim. Só que eu acho importante que a gente entenda que esses debates são fundamentais, né? E eu acho que tem um outro ponto, só complementando isso, bem rapidinho, que para além dessa dificuldade toda, muitas vezes o artista, ele vive numa bolha de elogios. Ele é cercado de assessores que vão estar falando, você está certo, vai lá e arrasa. É muito difícil, pode ver que existe todo um processo de artista fez comentário racista, aí ele vai lá e twitta assim, não foi isso, foi uma brincadeira. Daí fica um monte de assessor em volta falando, não, tá certo, foi só brincadeira. E são poucos que custam a, de fato, abrir os ouvidos para ouvir as críticas das pessoas e evoluir a partir disso. Então, tem mais esse bloqueio, essa segunda camada de ir no acesso a esse tipo de reflexão, né? O que eu queria trazer um pouco é que, às vezes, a gente se utiliza de alguns exemplos para poder tornar a coisa mais elucidada, mas eu também não quero cair numa ideia de que, tipo, sim, né, a Pabllo cresceu no MST, a outra pessoa, coitada, a Regina Spektor cresceu em outro lugar, a gente não pode cobrar as pessoas porque elas não tiveram aquela vivência. Porque a vivência é um dos pilares da tua ética, da tua construção enquanto sujeito, da tua posição no mundo, o que vai definir as tuas escolhas na vida. Eu acho que tem alguns passos gerais que a gente pode trazer para poder fazer esse tipo de crítica que a gente está fazendo aqui nesse episódio, que o episódio se propõe, que é, por exemplo, entender que o artista ele vai estar sendo recortado por várias nuances. Ele vai ser uma pessoa, ele vai ter a sua vivência, ele vai ter o seu repertório, ele vai ter o seu lugar de fala social, ele vai ter a sua experiência também, porque a gente falou muito sobre geopolítica, então, né, a vivência de crescer nos Estados Unidos, a diferença de crescer no Brasil, a diferença de crescer na Islândia, mas eu acho que existem alguns pontos de vista que são, de novo, então, essa questão da arte, o que a arte se propõe, e outro passo básico, psicanalítico, que é entender que todos somos agentes políticos, querendo ou não.
Então, por isso que eu já não cola pra mim. Quando a pessoa quer se desfazer de certas coisas, não quer se posicionar, ou quer, por exemplo, fazer comparações que não são simétricas, que não fazem sentido. Porque a gente tem que ir para essas bases, assim, né? De tipo, ok, a gente é agente político. E o entendimento do que é político. Porque muitas vezes as pessoas, inclusive as reações na internet, as coisas vão entender que política é só a partidária, né? Então, por exemplo, né? Muitos artistas se recusam a falar de política, por exemplo, entendendo que é só partidária, não é. Toda seu posicionamento de que projeto de mundo você quer. Sim. Você quer um projeto de mundo onde as pessoas podem, enfim, performar ou não gênero como elas quiserem, ou você entende que nasceu com uma pepeca tem que ser o gênero mulher e se nasceu com um pau tem que ser o gênero homem? Tipo, isso é uma diferença gritante, né? Então, me incomoda muito essa falta de responsabilização, né? Enquanto cidadania, enquanto agente político, assim. E principalmente essa falta de bons profissionais ao redor dos artistas, né? Porque é isso. Eu vou ter uma cobrança diferente para, sei lá, uma artista independente que lançou 4 músicas só no Spotify e tá começando. E tem medo de dizer certas coisas porque isso vai abrir ou não fechar portas no barzinho da esquina. Agora, por exemplo, a Ivete Sangalo. A gente vai cobrar, porque ela tem dinheiro, inclusive, para botar uma assessoria que vai brifar ela Sim. de uma forma positiva. Fazendo pesquisas, eu fiquei um pouco chocada no sentido de que as agências de marketing ou de influência digital mais respeitadas, todas eram muito taxativas em dizer que tem certas coisas que não dá para pactuar. Então, por exemplo, a Mind, da Fátima Pissarro e da Preta Gil. Existem ali algumas coisas que eles não discutem, tipo vacinação, para eles estava dado, entendeu? Então não vai ter essa relativização ao ponto de que se alguém que eles orientassem na agência tivesse uma fala anti-vacina, eles vão falar, epa, peraí, espera por abaixar e vamos estudar, vamos se responsabilizar, vamos entender. O Pedro Tourinho também, que agencia várias carreiras, ele também defende muito. Tu tem que sustentar a tua verdade. Tu não pode ser chapa branca, porque tu tem que... enfim, é uma escolha de vida, inclusive, né? Tu tem que te posicionar. Então, eu acho que depois, inclusive, de ler essas entrevistas de pessoas que estão no mercado e que, tipo, são pessoas que estão, assim, no auge nesse mercado de influência, eu acabo pensando que essas pessoas também são mal assessoradas quando elas têm assessorias que só dão tapinha no ombro, que falam, realmente, diz que não era a tua intenção. Isso é uma má assessoria. É uma má assessoria, porque não está, inclusive, entendendo as tendências de mercado, porque a gente tem um mercado cada vez mais segmentado, então não vai dar para agradar a todo mundo. E um mercado que vai criar, a gente está cada vez mais nessa lógica de criar comunidades. O fandom é importantíssimo, então, tipo, para tu ter um fandom e para ter uma comunidade, para ter uma relevância no mercado digital, tu vai ter que alimentar esse fandom e criar uma conexão. Tu não tem como criar conexão com bolsonarista e lulista ao mesmo tempo. Isso não tem como. Então, tu vai ter que escolher, a partir da tua ética e também a partir do teu bolso, qual é o segmento que tu vai seguir. Mas não existe mais essa coisa de ser universal e agradar todo mundo. Então, também existe uma falta de noção que o mercado agora pede isso. Porque daí tu vai criar os seus nichos, vai criar teu segmento, vai criar o teu fandom, que vai, inclusive, apurrinhar o saco de todo mundo, subir hashtag e te defender a qualquer custo, porque ela comprou essa briga. Agora, até pensando nesse caso da Taylor Swift, assim, tô vendo que era um fandom muito núcleo duro e agora tá tendo divisões e críticas diante de tudo isso que tá acontecendo. Então, gente que defendia a Taylor Swift a qualquer custo até ela chegar aqui, depois do silêncio dela sobre a morte da fã, tá pensando, peraí, assim, tipo, tá se colocando num lugar de dúvida se consegue sustentar essa postura dessa artista.
Não sei se compactua desse pensamento seu sobre Taylor Swift e essas fãs. Que eu acho que os fãs que talvez tenham ido por uma outra direção são os que não foram pro show, sabe? E aí pode ter uma raiva mais acumulada. Mas a galera que foi pro show não rolou cancelamento nenhum, ninguém se manifestou. Não sei. Entendi. Mas espero que seja um princípio, uma nova fase para os Swifters. A nova era dos Swifters. Eu tava pensando naquela Swifter que fala... Dá pra ver aqui os meus poros dilatados de suor. Aquela que reclama do áudio lá no Engenhão. Mas, enfim. Swifters são um tema, outro programa. Outro tópico mais complexo ainda, né? Mas mais complexo que a política de Israel e Palestina. Mas eu acho que a Brenda resumiu de forma maravilhosa aqui no final grande parte dessas discussões que a gente trouxe e como é... A Brenda tá parecendo aquela psicóloga do Caso de Família, sabe? Que tem uma discussão, fogo brigando, e aí chega ela no final e ela dá um fecho, assim, um fecho filosófico. A sua mãe tem que aceitar que ele beija menino sim, e você tem que lavar a louça quando sua mãe pede. Mas acho que foi simbólico esse fechamento da Brenda, porque ela trouxe algumas respostas para algumas coisas que a gente se propôs. E outras, obviamente, a gente não tem as respostas, porque eu acho que é um tema muito amplo. E a gente tá aqui tateando esse cenário, porque a gente entende as nuances e as complexidades desse tipo de tópico. Mas a gente entende também que quando a gente se propõe a falar sobre música e sobre arte, a gente também tem que tocar nesses tópicos, porque a gente não trabalha aqui lendo release, a gente não ganha dinheiro com esse podcast, a gente tem que pelo menos fazer as coisas que a gente acredita da forma como a gente acredita. Então a gente entende que propor esse tipo de discussão também é se propor a pensar e refletir sobre os artistas que a gente gosta e sobre o mundo que a gente vive neste momento. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, meus amigos. Eu tenho um tópicozinho assim que eu acho que a disputa segue sendo também a agenda social de onde a gente tá. Então, claro que a gente tá no momento de que essas identidades minorizadas estão sendo, né, cooptadas, isso a ponto de alguém falar, nossa, né, Israel, você pode participar do exército sendo LGBTQIA+, sendo a bandeirinha ali, né? A gente aqui já pactuou que isso não faz muito sentido pra gente, mas essa é a cooptação, né, do capitalismo desses nossos lugares sociais, assim, que são macetados pelo capitalismo até onde eu estudo e me informo, assim. Mas eu acho que é importante seguir nessa disputa de agenda para que a gente possa cobrar desses artistas, porque a gente cobra um posicionamento alinhado de artistas LGBTQIA+, hoje em dia, que os ícones, que eram um pouco escassos, mas mesmo assim, ícones LGBTQIA+, do passado, a gente não cobrava, porque isso não estava na agenda, né, social. Assim como das mulheres, a gente não cobrava certas coisas e agora a gente cobra que a maioria das artistas pop sejam feministas, no mínimo, né? Ou que compactuem com algumas pautas mínimas do feminismo, como, sei lá, defender que dá pra usar a roupa que quiser, enfim. Porque isso foi alçado para essa agenda de discussão social. Mas não é um perigo, mas uma questão que tem é que com essa segmentação que a gente comentou, que a gente tá de indústria, de consumo de informação, tem os riscos também de criar bolhas e núcleos duros em alguns assuntos. Por exemplo, o pop... A Gama tem muito... Depois vocês deem uma olhada, assim, no site da Gama, porque eu vi muito material de discussão sobre o papel do influencer, sobre o papel dos artistas, censura e tudo mais. Mas tem um artigo deles que é tipo... Quais são as coisas indispensáveis para ser um artista pop de muito sucesso? Do quilate de Luísa Sonza e Ludmilla e tal. E aí, uma das receitas é quebrar paradigmas. Então, isso empurra pessoas que querem ser do núcleo pop a comprarem essa agenda de valores do pop. Ao mesmo tempo que a gente tem um núcleo sertanejo, né, que estava até na pauta, assim, né, a maioria dos pró-Bolsonaro, na época que os artistas revelavam seus votos, seus apoios, a grande maioria era do sertanejo. Porque tem um núcleo duro do sertanejo que tu precisa, para fazer sucesso e ser um artista reconhecido no sertanejo, vai ter que abraçar essa agenda de valores
que defende o agronegócio e defende valores do agronegócio, então vai defender o Bolsonaro a qualquer custo porque ele defende essa agenda. E isso é um risco, né? Porque, por exemplo, eu não sei quando ou como que a gente vai ter, sei lá, um artista sertanejo de sucesso que vai estar alinhado ao discurso do pop que a gente comentou e vai conseguir encarar esse lucro duro, né? Acho que a única pessoa que tem... É muito difícil, então é uma coisa, assim, que às vezes me dá um pouco de angústia dessa segmentação, criar essas bolhas. Então, a gente vive no mesmo país, mas o pop tem que defender isso e o sertanejo não abre mão de segurar a pica do Bolsonaro. São cenários que eu acho que cada vez mais a gente vai se deparar, mas eu acho também que em algum momento esses cenários também vão eclodir, assim, de alguma forma. Eu acho que a gente caminha para embates mais sérios nesse universo, assim. Espero pensar positivo que isso renda coisas boas, vamos crer. Ai, esse papo rende muita coisa, gente, mas a gente tem que encerrar. Então eu quero agradecer muito mais uma vez a presença da Brenda. Eu acho que você trouxe coisas extremamente ricas para esse episódio e nos propôs a pensar em outros cenários, que isso é muito interessante. E acho que essa era a ideia deste episódio. Então quero deixar esse espaço. Ela que é professora doutora em lacre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em fecho pela Universidade de Lisboa. Nossa! Deixe suas redes sociais, Brenda, onde as pessoas te leem, te ouvem, te seguem, todas essas coisas. Muito obrigada. Eu queria anunciar um curso de retórica que eu vou fazer junto com a Erika Hilton na semana que vem. Então, quem quiser, vai ter aqui na descrição do episódio o desconto, tá? Você tolerará? O cupom de desconto. Jamais tolerarei. Ai. Mas eu amo. Nossa, queria estar 1 centímetro perto dessa retórica babado dela. Mas obrigada, gente. Eu espero que o próximo convite seja, tipo, grandes clássicos da... sei lá, da playlist de sexo, enfim, uma coisa mais leve. Pra mostrar que eu sou versátil. Mas tá, chega de piadinha. Eu queria agradecer, porque esse é um assunto que atravessa muito meu fazer jornalístico. Inclusive, né, o fazer jornalístico cultural sempre foi muito atravessado por pensar política, né, por pensar os corpos políticos nesse mercado, a potencialidade da arte ao serviço de a gente conseguir um mundo mais progressista. Então, isso está muito alinhado ao que eu acredito como papel de jornalismo e papel de jornalismo cultural, que às vezes coloca muito como, enfim, apaziguador, né, e não crítico. Então, acho que o que a gente faz aqui também é muito importante, né, a gente trazer esse lugar, assim, menos de release, serviço, não só, mas também de reflexão nesse sentido, e ver que a gente é capaz de fazer um episódio que parte da questão Palestina versus Israel para poder pensar o papel da arte hoje em dia, né? Então, agradeço a confiança, agradeço o convite. Sempre sinto muito confortável de estar aqui e confio também que sempre vai sair uma discussão valorosa. E é isso, deixar minhas redes sociais. Você pode me seguir no Twitter. Lá eu sou um pouco mais silenciosa. E pode me seguir também no Instagram, onde eu compartilho mais coisas, inclusive, né, textos e participações e coisas que eu faço no campo do jornalismo cultural. Em ambos as redes é @BLFV_. E é isso, estará gente. Muito linkadinho obrigada. Aqui na descrição deste programa. Junto com o cupom. Maravilha. Vamos então para o nosso próximo bloco. Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui ao segundo bloco do programa. Meu amigo Nick Silva, o homem hétero que usa jockstrap. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Boa, Nick. E temos disco da semana, né, Renan Guerra? Porque Cabeça de Negro, Lay Black e Embé uniram forças para dar vida ao
excelente, mimosa, um desses discos assim que a gente não estava esperando, veio do nada. Ninguém estava esperando e veio assim uma porrada. Mais um grande lançamento da QTV, que é o mesmo selo responsável por Tantão e os Fita, Jussara Marçal e outros projetos maluquíssimos da cena brasileira. Que esse ano lançou DJ Ramemes também, né? Exato, lançou Ramemes esse ano, e esse disco assim é um espetáculo, uma parceria entre esses três artistas, que é basicamente um disco manifesto, como eles definem no texto de apresentação, que é um estudo sobre os ritmos afro-brasileiros. Tem elementos de samba, tem elementos de drum and bass, de hip hop, de rap, de tudo que você puder imaginar, e umas letras excelentes. Renan Guerra, você que está com o Prep Dia, o que você achou desse disco? Eu fui ouvir porque eu achei a capa maravilhosa. Excelente. E aí eu comecei a ouvir e fiquei assim encantado. Eu tenho certeza que DJ Patife em algum lugar está ouvindo esse disco e chorando, assim, de orgulho. Porque ele tem… É absurdo as misturas que eles fazem de gêneros, assim. E como tudo soa absurdamente coeso. Porque poderia não funcionar fazer todo esse diálogo e todas essas… Porque você lê o texto de apresentação do disco e você fica assim… Ah, mas como que vai misturar todas essas coisas e fazer algo coeso e ter uma lógica, assim? E o disco tem um caminho narrativo muito interessante. Porque ele te prende do começo ao fim. E é muito interessante como eles conseguem casar, tipo, o funk putaria atual com o samba, com o drum and bass e fazer tudo isso funcionar de uma forma muito única e muito interessante, assim. Então eu gosto como ele tem uma estrutura meio crescente, assim. Ele começa bem abstrato, questão dos ruídos que são muito característicos das músicas do Mbé, e aí aos poucos vai entrando a batida, a voz forma, tanto que a parte final do disco pra mim é onde brilha ainda mais, porque a voz do Cabeça de Negro ganha uma potência, as letras ficam um pouco mais claras ali, então tem uma estrutura, de fato, uma narrativa muito interessante, e é uma dessas coisas que vieram do nada e que acabaram já roubando alguns bons lugares ali na minha listinha de melhores do ano aqui. E tem umas faixas maravilhosas, né? Tipo, Quinta é absurdo, Taca, que a gente fez referência aqui, é maravilhosa, Lança também é ótima, então tem muitas músicas boas, assim, é um descasso que ainda não ouviu. Ansioso pra ver isso ao vivo agora, quero muito ver como que isso vai se desdobrar. A Lomamba Negra traz isso. Traz eles. Mas o que mais que a gente tem essa semana, Renan? Bom, um single, porque existe pessoas que a subcelebrização tenta puxar, chama constantemente. Elas estão ali, ó, na beira do precipício, tentando. E esse ano, isso sempre aconteceu, mas acho que esse ano a Duda Beat esteve cada vez mais à beira do precipício. Ela se queimou de formas muito grandes esse ano. Tipo assim, a treta envolvendo a questão de plágio da Balduco e da Juliette, e ela, foi tipo assim, uma coisa que poderia ter simplesmente surreal. Cagado com a carreira dela. No caso da Juliette, não, porque não tem carreira. Mas no caso da Duda Beat, poderia ter acabado. E é isso que é muito interessante. Fala de artista, porque, assim, Renan. É muito interessante, porque faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu. E aí a Duda foi corajosa de lançar um single. Ela foi tipo assim, bucetuda, porque ela sabia que ela tinha uma música ótima. E aí ela lançou Saudade de Você. Que tipo assim, música boa! Absurda. Caralho. A mulher tem o dom. Ela pode fazer 157 feats com as piores pessoas surgidas no mercado musical. Que eu vou chamar aqui de mercado ela musical. Ela passa os 6 meses andando em Chernobyl, lá nas ilhas do Pacífico. Indo na Ana Maria ver lá a Cuca com a Luísa Sonza. Juntando dinheiro, né? Tem que juntar dinheiro pra fazer as coisas que ela quer fazer. O pior é que agora ela assinou, né, com a gravadora pra lançar esse disco. Ela assinou com a Universal. Só que eu acho assim… muito foda, o clipe muito legal, gravado na Fabriqueta. Ela fazendo a divulgação pesada, ela mandou recados pras festas. Eles tocaram o single esse final de semana. Já pude ouvir a música no Zig, com o recadinho dela, muito bonitinho. Então já a capa com referência a Kylie Minogue ali, essa mistura de Miami Bass ali dos anos 80, 90. Ela boa. pelada, pintada, uma coisa meio garota da Madonna. Factory do Andy Warhol. Assim, achei tudo absurdo. Então… muito boa.
eu acho incrível, assim, eu tava, no dia que saiu eu fui fazer a matéria, né, e aí eu fui deixar linkado o vídeo, que ia sair um pouco depois, e é muito engraçado que as pessoas vivem pedindo ela, ai, volta pro brega, e ela não volta, e ela não vai voltar, e eu acho que isso é a coisa mais fascinante no trabalho dela. Todo disco, toda a era nova do Da Beat é uma coisa completamente diferente da era anterior, e eu acho isso muito fascinante, dessa coragem dela de não se repetir, de ficar vivendo de passado, e de ir testando outras possibilidades em estúdio. Assim, essa música é mais um baita acerto na carreira dela. Bom, além disso, dessas coisas que a gente citou, eu também quero recomendar aqui o novo lançamento da Marisa Monte, que é o Portas Raras. Ai, muito ela bom! Ela vai lançar um ao vivo, né, dessa turnê Portas, mas ela lançou esse inicial, que é tipo um prelúdio com algumas coisas que ela cantou em alguns shows específicos. E a coisa que eu mais fiquei feliz desse ao vivo é que, enfim, a gente tem uma versão oficial dela para Seu Zé, que é a faixa que já deu nome ao disco Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. É uma faixa que ela compôs com o Nando Reis e o Carlinhos Brau, mas que ela nunca tinha gravado. Ficou de fora desse disco dela. E que foi tá o Carlinhos que gravou no disco dele, né? Isso, o Alfa Gama Betizado. Ele gravou e é uma música linda, e eu acho que era uma coisa importante dela ter registrada, porque ela geralmente cantava essa música ao vivo, tanto que aparece, se eu não me engano, no DVD do Barulhinho Bom. Mas enfim, ela gravou e a gente tem aqui no Spotify agora Seu Zé, mas tem outras coisas bem legais, assim. Eu acho que a versão pra Lua e Eu do Cassiano é excelente, adorei. Então tem coisas bem bonitas, vale a pena vocês ouvirem Portas Raras da Marisa Monte. É isso, as minhas diquitas, são poucas. Nicolau dos Santos Silva, o que você traz? Bom, a gente já chegou naquela parte do ano que eu já não tô conseguindo ouvir mais nada, então eu tenho só 2 diquinhas. A primeira é um single da Morgan Harper Jones, que é uma mina que eu não conhecia, eu conheci, tipo, hoje. É uma coisa folk bem Laura Marling antiga, assim, das primeiras coisas que ela lançava. Ela lançou uma faixa essa semana que chama Joshua. E é bem delicada, assim, tem uma coisa bem de autocuidado, amor por si mesmo. Coisas que eu não sei mais o que é, mas alguém aí no mundo sabe. Enfim, e aí ela já lançou mais 3 faixas esse ano. E todas essas faixas vão fazer parte do próximo disco dela, que chama Up to the Glass, que vai ser lançado no dia 23 de fevereiro. Então talvez valha a pena ficar ligado. Se vocês gostarem dessa faixa, já tem mais 3 pra ouvir. E se gostarem mesmo, aí dia 23 de fevereiro vai lançar o disquinho dela. E minha segunda dica é consumar aqui o Old Dot com o Slice EP. A gente falou de todas as músicas que saíram. E eu finalmente ouvi a obra inteira, que são só 4 músicas, mas é muito bom. E essa coisa de, sei lá, um jazz quase roqueiro, assim, de tá um saxofone bem estridente, uma bateria que acompanha tudo isso. São raros os momentos de calmaria e faz muito sentido, assim, eles têm como produtor o Dan Carey, que é um dos caras que já trabalhou com Squid, Fontaines DC e tal, então não é exatamente essa coisa do post-punk inglês, mas tem essa carinha de rock, assim, então faz sentido ter esse produtor e essa banda é muito boa. Só ouçam. Nunca vou esquecer de quando eu recomendei pela primeira vez pra você falou assim, sai daqui, viadinho, e me deu uma lampadada, assim, falou, não vou ouvir essa merda. Foi ano passado, eu me lembro desse momento, aí eu fui dar o play, eu pirei naquela música, assim, foi uma das músicas mais ouvidas. Eu com a cabeça cortada, falando, Nick, ouça, você vai gostar. E você só me batendo com os cacos de vidro. Inclusive a faixa, se eu não me engano, tá no meu melhores faixas de 2022. Do ano passado, então, assim, sim. Obrigado por tudo, amigo. Você está no meu coração. Eu sou um amigo. Você é meu amigo. E quais são suas dicas, amigo? Ai, amigo, vamos lá. Começar com Rico Jorge. Ele anunciou o primeiro trabalho de estúdio da carreira dele. Vida simples, ideias complexas. A gente já falou bastante do Rico aqui, tanto eu quanto o Renan. E ele lançou essa música que se chama Desejo. E eu gosto muito que o Rico tá nessa fase em que ele experimenta entre a música eletrônica e a música brasileira. Então fica uma coisa muito natural, muito genuína, muito própria dele. Ao vivo é sempre muito bom ver os sets dele. Eles vira e mexe, aparecem algumas festitas de música eletrônica aí, então vale muito a pena.
Tem uma cantora e compositora pernambucana que eu sou apaixonado, o nome dela é Sofia Freire. Eu acho que eu nunca falei sobre ela aqui no podcast, mas já escrevi sobre ela lá no meu site. Ela lançou em 2017 um disco que eu gosto muito, que é o Romã, e ela lançou essa faixa inédita que abre passagem para o novo trabalho de estúdio dela, que se chama Minha Imaginação. Ela canta, compõe e produz a faixa, e ela é um breguinha atmosférico eletrônico que parece, assim, a melhor forma de traduzir é como se fosse um encontro entre Grimes das antigas com Luísa Lian. Então, se você gosta dessas duas artistas, tá com o play nessa música nova da Sofia Freire, Minha Imaginação, tem um clipe bem bonitinho, acho que o Renan Guerra vai gostar também. Ainda em Recife, nós temos a Bruna Limonda com a faixa Para de Me Curtir e Me Ama, uma música lindíssima que saiu pelo selo YB, faz parte do primeiro trabalho de estúdio dela, Estado Febril, que deve sair logo mais, e é muito bonito, eu acho que vocês vão gostar também. Caliuches lançou Lábios Mordidos, uma parceria dela com a Carol G, e é uma delícia de parceria, as cavalonas não economizaram, deram o verbo ali, fizeram um clipaço que custou muitos dinheiros numa mansão ali cheia de mulheres. A canção faz parte do disco Orquídeas, que sai no dia 12/1 pela Geffen. Ninguém quer saber de disco novo, a gente quer Llama Llama Red Pyjama no Spotify, é isso que o público está pedindo. Esses dias eu vi um TikTok que era uma menina no show, aí o show acabava e a amiga dizia, vamos amiga, acabou. Ela, não, parece que ela vai voltar pra cantar Llama Llama Red Pyjama. E aí, por fim, o Car Colors, que é um projeto paralelo do vocalista do The Rents, que é uma banda que eu já falei aqui algumas vezes. É um indie do indie ali. O The Rents finalmente acabou, oficializaram o fim da banda, que durante 20 anos ficou se estendendo. Vai voltar, não vai. O cara decidiu pegar esse material, que ele já tinha gravado, formou um novo projeto, que é o Car Colors, e ele lançou essa Old Death, que é um single, mas são 3 faixas ali, onde ele segue exatamente de onde ele parou há 20 anos com o último disco da banda, que eu acho sensacional. Então esse é pra quem curte um indie das antigas. E é isso. Meus discos já foram dados aí por vocês. Boa. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso ou será que não? Chegamos no nosso terceiro e último bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan, que bloco é esse? Que bloco é esse? O mundo, né? Chega pra ver. Nesse bloco a gente dá dicas atemporais do que a gente quiser. Boa, e o que você começa com esse bloquinho aí? Sempre falo aqui que eu sou mundinho séries documentais do Globoplay. Eu acho que o Globoplay esmurra. Eu sou global, sim. Sou fã da Globo, sim. Eles arrasam nas produções. E a pesquisa deles de documentário é sempre absurda. E aí todo mundo estava falando de Vale o Escrito. E eu não podia ficar de fora desse tópico e comecei a assistir. E como diria Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. E assim mesmo não é o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é 2 vezes mais do que isso. Se nada explica, se alguém dissesse assim por cima o que essa série me contaria, eu diria, gente, não é possível. Porque essa série conta sobre como o Jogo do Bicho tá relacionado a diferentes cenários do Rio de Janeiro. E o mais incrível é que, sei lá, a gente tá acostumado a ver séries de mafiosos e coisas assim. Os mafiosos ficam escondidos. E aí, eu vendo essa série, eu fico igual o Zeca Pagodinho. Tipo assim, peraí, o Jogo do Bicho é proibido? Eu não sabia. Porque basicamente, várias pessoas de escolas de samba que eu conhecia da TV, porque eu assisto carnaval na TV desde que eu sou criança. Aí aparecem uns velhos, eles me contam assim, esse velho aqui é bicheiro. Eu fico assim, mas esse aí é o fulano, eu vi ele dando entrevista pra Fátima na Sambódromo. Como é que ele é bicheiro e ele tava na TV? E as histórias são todas absurdas assim, porque aí começa a série contando um pouco sobre os anos 70 e como entre um acordo de cavalheiros, cada um respeitava o seu espaço. Ia dando, depois, a partir dos anos 80, vira o caos. E aí isso começa a virar um grande jogo de criminosos, assim, violentos. Então, é uma série absurda. Eu quero ver a outra série. Tem uma segunda série chamada Dr. Castor, que já tinha saído antes. É maravilhosa essa. Um pouco mais do Castor de Andrade. sobre isso. E eu não vi essa ainda, eu quero ver também.
porque eu acho assim, eu fiquei completamente fascinado pelo universo do jogo do bicho. Tô quase jogando já. Os ouvintes estão atiçados aqui, ó. A Mariana Amadeu falou: assina embaixo, ainda tem o puro suco dos jogadores de shortinho beiracu nos anos 80. O Gabriel Benevides, que é bicheiro e vive no Rio de Janeiro, falou: a série tá nessa vibe aqui. Tá achando que tá na Disney, rapá? Aqui é Rio de Janeiro. Essa do Castor de Andrade é muito boa. E o Fabrício Neri falou: joga no veado, então eu falo joga no Nick, porque ele tá cada dia mais viadão. É isso a minha dica, assistam no Globoplay. Vai lá, Kleber, sua vez. Vamos lá. Decepcionado com o Renan, que não trouxe filmes hoje, um filme cult, então eu trouxe um filme cult aqui. O filme é o Hatching, é um filme de 2022, é um filme finlandês, da Hannah Berglund. E a história, o filme é mega poético, é altamente metafórico ali. E a história é a seguinte: Tânia é uma jovem ginasta que sempre tenta agradar sua mãe exigente. Uma noite, ela encontra um ovo abandonado e passa a cuidar dele. Porém, o que sai do ovo é uma criatura monstruosa que vira a vida da garota de cabeça para baixo. Cara, pra quem assistiu o Good Night Mom e adora esses filmes de terror meio onde as crianças têm um protagonismo e passam por essas experiências que são meio adultas num mundo muito ficcional, é um excelente filme, assim. É um filme que claramente custou, não sei qual que é a moeda da Finlândia, mas provavelmente custou, sei lá, 30 euros. Custou um pedaço de Fjord ali, alguma coisa nesse... Custou o Nokia não é da Finlândia? Então custou 2 aparelhos Nokia 3520 ali. É um filme bem interessante, é claramente uma metáfora sobre amadurecimento, sobre menstruação, sobre você lidar com o casamento de fachada dos seus pais, seu pai viado, a sua mãe safadona e influencer. Então, é um filme bem interessante que vale a pena assistir, é um horror bem bizarro, bem interessante de um jeito que só essa galera aí das Escandinávia da vida sabem tratar. Meu amigo Nick Silva, você que encontrou 2 ovos no meio da noite, o que você traz pra gente? Ai, Clever, que ódio. Tenho 2 dicas. A primeira é bem bad vibe, que é a... Bad vibe. Que é o Caso Leandro, a continuação do Caso Evandro. Você tá ouvindo, amigo? Eu chorei essa semana. Eu tô chorando todos os dias com esse podcast. Então, o negócio é que, sei lá, quando lançou a primeira, que era o Caso Evandro, ainda tinha aquela coisa meio folclórica do, será que é bruxa? Sim, e não sei o quê. Mística, né? E nesse não, assim, você já descartou essa coisa desde o começo, aí é tudo muito bad vibe. Esse 4º episódio, assim, me deixou tipo, caralho, muito. Que porra é essa? E, sei lá, é uma história muito triste no final das contas, assim, tipo, o pai e o irmão do Leandro, só dar um contexto, né? Começa com o Caso Evandro, onde o Ivan Mizanzuki investiga o suposto assassinato na verdade ele foi assassinado, né? Não, ele investiga o assassinato do menino Evandro Caetano num suposto ritual de magia satânico, negra, sim. Onde ele acaba averiguando que, na verdade, todas essas pessoas que foram acusadas foram torturadas, e ele encontra fitas e materiais que comprovam isso, tanto que, recentemente, eles foram todos... inocentados. Eu não sei como que... eles foram inocentados, né, pela Justiça do Paraná. Segue depois pro caso de Altamira, que é meio que um desdobramento, que é um caso que foi que tem personagens em comum, mas e que foi infectado por conta dessas reações dessa primeira temporada. E agora ele volta pro caso Leandro Bossi, porque é um menino que morreu meses antes do Evandro. O corpo acabou se perdendo numa série de burocracias da justiça paranaense. E aí agora ele volta com essa temporada para focar no que ele supõe que seja um serial killer que existiu naquele momento no Paraná. Mas eu acho que o grande charme a grande beleza desse podcast tá no elemento humano que dá nome ao podcast, porque ele se debruça muito nessas experiências, nas pessoas, nas histórias delas, né? As entrevistas que ele tá fazendo dessa vez, assim, eu acho que são incríveis, assim, é de uma humanidade, de fato, muito grande, assim, é muito bonito, apesar de todo o rolê super bad vibe que tem nesse caso, assim, mas vale muito a pena. Eu espero que... O dessa semana, quando
Primeiro que a entrevistada do último programa, ela é o sonho de qualquer repórter, porque ela fala tudo. Ela é muito detalhista em todos os aspectos. Ele fala a pergunta e ela responde de um jeito muito direto, assim. Mas no final do programa, no final da entrevista, quando ela fala, dói falar, né? E aí ela começa a chorar, porque ela não chora no episódio inteiro. E aí ela só chora nesse final. Isso me quebrou. E a voz do pai do Leandro também é uma coisa que toda vez... Na série da Globoplay, no episódio que ele aparece, já é uma coisa devastadora. Enfim, é bom demais, amigo. Nossa, eu tinha esquecido. Eu ia recomendar também. É maravilhoso. E minha próxima dica é pra você sair dessa bad vibe, que o Youssef Dias, ele lançou o Live from Malibu, que é, sei lá, tipo 33 minutos de versões de músicas desse último disco dele, mas não só isso. Tem umas coisas antigas, tem coisas que ele fez com Tom Misch. É maravilhoso, o cenário é maravilhoso, a iluminação é maravilhosa, a gravação é maravilhosa. Puta, eu amei, assim. Estou esperando um show desse homem que vem pro Rio de Janeiro e espero que ele dê uma passadinha aqui em São Paulo também. E é isso aí. Boa. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Isso sim é um comeback, ou será que não? Onde montamos uma mesa branca aqui e trouxemos de volta a menina Elo Cleaver para gravar aqui com a gente. E eu perguntei lá no nosso Spotify, no Instagram, qual é o seu comeback favorito do mundo da música? O Thiago Baldi falou, um dos comebacks nacionais favoritos dos últimos anos foi do Planet Hemp. O próprio Marcelo D2 brincou sobre o fato de que jamais pensava em lançar um novo disco, mas que o Brasil de Bolsonaro meio que o obrigou. No nosso Instagram, o pessoal comentou assim. Criatura Confortável disse, não é um episódio sobre a Rihanna, não. Ela não vai voltar, gente, ela tá fazendo calcinha. Comentário do Cine Renan, que não é o Renan Guerra. Ele falou assim, desses comebacks que estão demorando muito, sou vítima de ser fã, além de Xadê, Tracy Chapman, Lauryn Hill, Erykah Badu, Jorge Ben, Corinne Bailey Rae, que lançou esse ano um projeto, mas não um de carreira. Não entendi, o disco foi elogiado, esse da Corinne. O Vitor Soares comentou, hiatos longos são sempre difíceis para os fãs, mas quando pesquisamos os motivos, a maioria são compreensíveis. Faltou citarem o Maxwell. Maxwell também não volta mais não, gente, ele é tipo Xadê. Não, ele volta sim, amigo. Ele entrou naquele projeto, ele foi o caso que a gente comentou, ele foi muito ativo nos anos 90, aí ele iniciou um projeto que era uma trilogia e que só falta o último capítulo, se eu não me engano agora. Mas ele lançou música esse ano, ou finalzinho do ano passado, eu não lembro, eu já tô perdida. Mas ele é maravilhoso. Ele é. Comentário do Diego Alves. Ele falou, meu comeback favorito ainda está por vir, que é o da Sky Ferreira. Fevereiro e março, com certeza. Esse não vai ter, gente. Não vai ter, não. Vai sim, ela foi expulsa da gravadora. Vocês viram? Vai, gente. Ela tá sempre fazendo alguma coisa que depois ela faz umas 3 fotos sujas com algum fotógrafo, ganha um dinheiro e não vai fazer disco. Ela fez filme, faz coisa, não vai. O pessoal do Noisecast comentou. Um comeback muito legal dos anos 2000 foi o New Order com Get Ready. Disco bem marcante, mostrando que após 8 anos, a banda se reinventou e mostrou grandes músicas novas pro repertório. Comentário do nosso ouvinte apoiador André Matos. André Matos no Pop Load? Não entendi. Mas ele falou, quando eu ouço falar em comeback, a primeira imagem que me vem à cabeça é do Elvis. Gordo e em fim de carreira em Vegas, mas a voz intacta. O meu comeback favorito é o Slowdive em 2017, ganhando um público novo. O Raiz Santorini falou, comeback que eu ainda sonho que aconteça é o da Nelly Furtado. Nelly Furtado. É o da Nelly... Deixa eu ler de novo. Comeback não, vai ficar assim. Comeback que ainda sonho que aconteça é da Nelly Furtado. Sofro. Sabe por que ela não volta? Porque ela lançou um disco ótimo em 2017, The Ride, que ela não tava coisada. E ninguém ouviu. E aí eu fiquei lá panfletando e ninguém ouvia. Falava, nossa, a Nelly Furtado sumiu faz 10 anos. Tem música até do Blood Orange com ela nesse disco, ela é muito bom. Ela não sumiu, cara. Ela lançou um disco ótimo, vocês não ouviram. Vocês sabem que ela virou bibliotecária, né? Ela, tipo, ela fez biblioteconomia? Não, ela parou, ela foi trabalhar numa biblioteca como bibliotecária no Canadá, porque ela é canadense, né? Ela é latina, mas ela é canadense também, sei lá. Comentário pra fechar aqui no Spotify, do Túlio Hermano, ele falou Zezé de Camargo e Luciano. Meu Deus. Não volta mais não, porque eles coisaram. Aqui não tem mais não. E eles não voltam mais?
Não, porque brigaram, né? Depois ele expõe a família, o Zezé sempre faz isso. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok, e é isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, compartilhe. Eu quero mais likes lá no Spotify, quero mais avaliações positivas. Eu quero likes, eu quero estrelas. Mas se você for uma pessoa melhor, bem-sucedida e maravilhosa, você apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores, ouve programas com milênios de antecedência e vem aqui, ó, toda semaninha bater aquele papo gostoso com a gente. Hoje eu vou comentar as pessoas que estão bonitas nas fotos aqui, olha. Todos nós só temos apoiadores lindos. Ele está com uma cara de diamante latino, maravilhoso. A Mariana Amadeu está parecendo a Fiona Apple. Nossa, ela tá lindíssima, parabéns. Belíssima, sedutora, gostosa, peituda. Nem parece peito dela, mas tá falando que é peituda. O Thiago Rocha, belíssimo também, numa foto assim, sedutora, meio fim de noite. O Fabrício Neri, assim, com o narizinho empinado, com uma beição maravilhoso. Olha o Leonel Moura, esse cara, esse aqui, ó, na cama faz um estrago. Demoníaco. Vamos ver quem mais tem foto aqui. Não tem mais fotos, só tem desenhos. O Gabriel Cordeiro, ele parece um protagonista de anime aqui. Ele é o próprio Ichigo Kurosaki aqui, ó, maravilhoso, nosso Shinigami. O Eduardo Trávora é um disco do Strokes. E aí tem aqui, ó, o Pedro Carvalho. Que a Maria Lua, que está tem, a Maria Lua, verdade, ela fazendo com óculos aqui, chique. Falando o Jefferson Kozeneski, pra quem não sabe, ele é cinza, assim como o Pedro Carvalho. Antigamente ele assim, tinha uma foto bonita, pra quem não tinha foto bonita, cadê a foto bonita, Jefferson? Gabriel Benevides pelo menos é verde, a Beatriz é um branco, o André Matos é cinza, é isso. A Beatriz é uma aura espectral, ela já se foi. Ela fala com a gente. A Beatriz parece um efeito da Luísa Lian, dos singles que ela tava lançando, era nessa pegada. É assim. a coisa do Vagarosa, da época da Céu Esfumaçada. Ah, é verdade, também. É isso, esses são os nossos apoiadores, belos, gente, gatíssimos. Importante. Todos os homens são peitudíssimos, belíssimos. Essa semana, não, importante agora. Nessa sexta, pra quem tá nos ouvindo hoje, vai estar no Primavera Sound. Vamos fazer uma festa no Zig Duplex. Quem é nosso apoiador já recebeu o link pro ingresso antecipado lá no nosso grupo. Ó, que custa mais barato. Bem baratinho, tá bem acessível. A gente fez para todas essa festa. Nós 4 vamos tocar. A gente vai falar com alguns fãs, só alguns, não vão ser todos, tá? Eu vou exigir o ticket eu quero o comprovante do pagamento da telecena. Só vai abraçar e tirar foto quem tá com o pagamento em dia. Com a e quem não puder ir na festa, mas se estará no Primavera Sound, nos chame, converse com a gente, não tem problema, somos super acessíveis. Não tenham vergonha de falar com a gente, tá bom? É isso. Ai, sim. Ó, o Jefferson Kozeneski acabou de atualizar a foto dele. Tá ele pagando de gostosão numa jangada. Ele tá todo assim, uma coisa meio Jericoacoara. Jericoacoara. Pessoas que viajam pra Jericoacoara no verão. Uma calcinha de palha, uma coisa bem orgânica, bem gato. A calcinha de crochê do Gabeira. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você no Zig pra você ali bater cabelo com a gente na pista. E até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.